Tudo bem, seguinte, antes de tudo, o que é que você precisa entender? Você precisa entender que a parte emocional, ela faz completa diferença na parte racional. Qual é a diferença na prática? A diferença na prática é que o emocional, ele é o comportamento e o racional é a estratégia e o conhecimento que você vai usar junto com o comportamento. Não adianta você ter só o comportamento e não ter a estratégia e o conhecimento para usar o comportamento. Então imagine o seguinte, quando eu falei sobre blindagem de pessoas tóxicas, eu disse para vocês o seguinte, você precisa saber quais são as 5 linguagens do amor, você precisa saber quais são as linguagens do amor da pessoa, mas você precisa também entender sobre temporalidade e espacialidade. E o seu emocional, ele estando em alta performance, ele vai fazer com que você aplique tudo isso, certo? Dentro do time da gente tem alguns casos. Tem caso de pessoas que já estavam descortinando muitas coisas na vida. Tinham pessoas que estavam completamente no automático da vida. E tinham pessoas que queriam ir para o outro nível, mas não tinham nem ideia de como é que ia. E o que é que acontece? As pessoas que estavam no nível do automático da vida, sem se perceber completamente, ou sem ter clareza da quantidade de coisa que já tinha acontecido, de erros que tinham tomado, de decisões erradas, de decisões certas, de consciência de verdade, muitas dessas pessoas, elas criam guerras no meio do caminho, vão para um extremo para poder voltar para o ponto de equilíbrio. Imagine que a pessoa está completamente aqui, ela não sabe quem ela não sabe aquilo que ela faz, ela não tem consciência de como ela está caminhando na vida, ela está no automático da vida, e aí ela participa do DSG, o DSG faz e aí ela faz, caralho, eu tenho um gigante dentro de mim, acordou, eu preciso tomar conta da minha vida. Aí o que é que ela faz? Ela está com aquilo ali preso dentro dela, às vezes ela vai para o extremo, e no extremo acontecem vários problemas, e várias questões, e várias coisas, mas isso faz parte do processo de desenvolvimento. Então quem está passando por isso, como Dona Neide, faz parte do processo de desenvolvimento, faz parte do processo de aprendizado. E isso, inclusive, é, entre aspas, saudável. É saudável para você. Muitas vezes é complicado para os outros, mas é saudável para você. É saudável para você porque você está começando a quebrar várias cascas, várias correntes, várias barreiras. Mas aí as pessoas que se acostumaram você Neide, ou você qualquer outra pessoa que está aí, a agir de um jeito durante toda a vida e você começa a mudar seu jeito, e você começa a dar não, você começa a colocar limite nas pessoas, você começa a se colocar em primeiro lugar, você começa a entrar em imersão naquilo que vai levar para um outro nível, gera conflito dentro de casa. E é natural que gere conflito dentro de casa. Se alguém disser que não gera, é mentira. Porque você está, a não ser que todo mundo da sua família esteja em imersão, você gera menos conflito. Mas mesmo assim os conflitos eles existem dentro do processo. Hoje a gente vai falar sobre relacionamentos. A base para os relacionamentos darem certo é primeiro você estar consciente do quanto você é importante no processo. Se você não se coloca em primeiro lugar, se você sempre coloca o outro em primeiro lugar, você não consegue entender qual é a sua importância no meio de tudo isso. Eu fiz uma live e dentro dessa live, ela vai estar disponível para quem comprou o Quebra as Correntes. Acho que ela já está disponível, a de relacionamento. Não, tá não. A gente deve baixar amanhã de relacionamento lá no Quebra as Correntes. A sequência do processo de relacionamento, ele é o seguinte.
Para vocês não vai aparecer, acho que é o contrário. Mas o primeiro é Deus, depois é você, depois é o cônjuge, depois são os filhos e depois os outros. Talvez Felipe esteja sendo perturbado por causa disso aqui. Baixa aí a câmera, Felipe, eu e você, ver a sua cara. Pronto. Talvez você esteja sendo perturbado por causa disso aqui. Por quê? Porque a sua esposa, linda e maravilhosa, ela passou a vida toda se colocando aqui, ó. Vinha Deus, vinha os outros, vinha todo mundo, vinha o universo, vinha o cachorro, vinha o gato, vinha o papagaio, vinha a sacola de compras e por último vinha ela. Aí a sua esposa, ela começou a entender que ela precisa subir aqui no processo. E esse processo de subida aqui, ele deve gerar muito conflito, ou deve estar gerando aí muito conflito entre vocês dois. Pela essa balançadinha de cabeça deve estar. Só que aí, onde é que vem o... Se você quiser falar, você abre o microfone, Felipe. Você aperta nesse microfonezinho aí do lado esquerdo inferior, aí ele abre, aí você fala e a gente conversa. Só que aí o que é que acontece? Primeira parte disso tudo. Eu bati lá no DSG e vou bater de novo, não devia mais falar sobre isso, mas vou falar. Assumir 100% a responsabilidade da sua parte. Então, no seu caso, no caso de vocês dois, você, Felipe, tem que assumir 100% a sua parte dentro do jogo e Neide tem que assumir 100% a parte dela dentro do jogo. E essa parte não é fácil, de novo, porque vocês já tiveram... vocês têm quantos anos de casado? 21 anos de casado. Meu amigo, não é 21 dias, não. Não são 2 anos, não são 10 anos, são 21 anos. E aí, em 21 anos, você assumir a responsabilidade sobre algo que dentro do tempo, né? Está desgastado, teve problemas, teve questões e etc, etc, etc. É realmente assumir o controle da vida para ter um outro tipo de resultado. Então, abrindo para todo mundo essa questão de assumir a responsabilidade, ou você traz a sua responsabilidade sobre o seu relacionamento, ou o seu relacionamento ele vai falhar. Sempre vai ter problemas, sempre vão ter desgastes. Não existe um relacionamento que não tenha briga, que não tenha ajuste, que não tenha desgaste, não existe. Porque são duas pessoas que têm suas mochilas. Então, eu tenho a minha mochila, a Érica tem a mochila dela. Aquilo que ela passou, eu não passei. Ela tem problemas relacionados àquilo que aconteceu na família dela, que eu não tenho problema relacionado ao que aconteceu na minha família. Na minha família teve mais abraço, teve mais beijo. Na família dela não teve. Então ela não conheceu o que é dar carinho. A minha linguagem de amor ela é toque. E Érica tem que se esforçar para me abastecer da linguagem de amor toque. Por quê? Porque ela não recebeu. E se ela não recebeu, como é que ela vai dar? Ela só dá porque ela recebeu de quem? De Deus. Desliga o microfone aí, Felipe. Que é o teu que está ecoando no de Neide. Pronto. E aí, ela só dá para mim porque ela recebe de quem? De Deus. Mas ela não recebeu da mãe e do pai dela. Faz sentido? Por isso que a sequência é essa. Porque aquilo que o seu cônjuge ele não consegue lidar, ele só vai, você ou pega o abastecimento de Deus, ou ele vai pegar o abastecimento de Deus, porque apesar dele não ter recebido, ele se conectou com quem pode dar. Deus é um Deus de relacionamento. Então, se Deus é um Deus de relacionamento, Ele quer que as pessoas se relacionem. Só que muitas vezes a gente não aprendeu a se relacionar. O que é que seria o normal dentro de um relacionamento? E aí eu vou falar de qualquer tipo de relacionamento, tá? Seria normal as pessoas se abraçarem, se beijarem, elogiarem,
dar amor, dar carinho, dar atenção. Foi para isso que Deus criou a gente, para se relacionar em alta performance. Só que a gente não aprendeu, ou muitos de nós não aprendemos com os nossos pais a fazer isso. Muitas vezes nossos pais eles dão, muitas vezes não. Se nossos pais eles não deram, é porque eles não aprenderam também. Então o que é que a gente precisa entender? A gente vai falar sobre relacionamentos e você precisa entender que todos os relacionamentos que você tem uma bagagem, tem uma mochila que é só dele. E que você não passou pelo que a pessoa passou para entender por que ela age do jeito que ela age. Minha mochila está vazia. Papai nunca deu um beijo em mim. Exatamente. Aí com quem que você tem que se conectar? Porque só ele que vai lhe dar. Só ele que vai lhe dar. Dentro desse processo, para você entender, a mãe de Érica, ela teve uma época que tinha, não sei se ela contou essa história para vocês, mas tinha a mãe de Érica, tinha o padrasto dela, tinha as 3 irmãs dela e tinha não sei se, não, acho que Milena tava, tinha Milena e tinha a menina que trabalhava lá. Então várias pessoas. E a casa ela vivia cheia de compras, na geladeira tinha muitas compras, nos armários tinha muitas compras. Foi passando, as pessoas foram saindo, então a mãe dela se separou do padrasto. A primeira irmã dela saiu de casa, a segunda irmã dela saiu de casa, a Érica saiu de casa. E quando a gente foi visitar ela lá, a geladeira estava do mesmo jeito, abarrotada, e os armários abarrotados. E a gente, se perguntou, por que danado só tem ela e tem essa quantidade de comida? O quanto que comida deve estar se estragando? Aí a gente descobriu que, na verdade, a mãe dela passou fome quando era criança. E passar fome quando era criança significou ela sempre ter a geladeira dela muito bem abastecida, porque o inconsciente dela estava dizendo para ela que se ela não tivesse, ela poderia passar fome. Então a gente nunca sabe o que é emocionalmente. É o seu caso? É criança. Aqui, se você vier aqui em casa, você pensa que é um supermercado. Tem muita coisa aqui. Mas tem muita gente também, né? 8 pessoas. Mas é isso que acontece. Aquilo que acontece com a gente vai, na infância, vai moldando a forma da gente agir na forma adulta. E aí a gente precisa assumir a responsabilidade e começar a entender que a pessoa que a gente está se relacionando, ela também tem uma história. E ao mesmo tempo que eu tenho que respeitar a minha história, eu tenho que respeitar a história da outra pessoa também. Porque, de novo, eu não sei pelo que ela passou. Eu não sei na pele o que ela passou. Eu sei o que a pessoa diz assim, a pessoa passou fome na infância. Quem não sabe o que é passar fome na infância, não sabe realmente o que é passar fome na infância. E aí não consegue entender muitas vezes o comportamento de alguém que passou fome na infância. Quem nunca recebeu um beijo de um pai, não sabe o que é não receber um beijo de um pai. Porque ela nunca passou pela situação de querer uma demonstração de carinho e não ter. Então a gente precisa entender 2 coisas. Eu preciso me respeitar porque eu tenho as minhas mochilas, mas o outro também, eu preciso respeitar o outro porque o outro tem a mochila dele. Eu nunca posso julgar que a história do outro foi porque foi uma história mais leve que a minha. Não existe história mais leve, existem histórias. E porque existem histórias dentro do relacionamento, eu preciso entender que cada um tem a sua marca das suas histórias. O que a gente conversou ontem sobre a parte dos exercícios emocionais, por que é extremamente importante vocês estarem com aqueles exercícios rotineiros 100%. Porque vai dar para você blindagem e vai dar para você poder de realização. Tem coisas que você não vai ter vontade de fazer, mas porque você está blindado e porque você está com poder de realização, você vai fazer. Ou seja, porque você fez exercícios emocionais, porque você fez uma agenda daquilo que você está em imersão,
Porque você está vivendo aquilo no dia a dia, tem coisas que você não vai ter vontade de fazer, mas você vai decidir fazer. Eu já abri isso várias vezes. Deve ter dia que Érica deve dizer assim, puta merda, pra que eu fui casar com esse cara? Que ela não deve ter vontade nem de dar um beijo de bom dia. Mas ela tomou uma decisão. E eu aposto que muitas vezes ela acorda e ela faz assim, por causa da minha decisão, eu vou dar um beijo e vou dizer, bom dia, meu amor, faça um dia incrível. Mesmo sem vontade. Porque é uma decisão. Relacionamentos é uma decisão. E quando eu digo relacionamento, é qualquer tipo de relacionamento. Casamento é uma decisão. Relacionamento é... Meu com a falsidade? Mas não é falsidade. Aí é a questão. É uma decisão. O que é que acontece sobre o amor? Muita gente não sabe isso sobre o amor. Mas o amor, ele não é não é algo que chega para você, que você sente e aquilo ali começa a crescer de você involuntário, não. Começa um sentimento, mas quando começa um sentimento, você escolhe. Se você alimenta o sentimento através da sua comunicação ou não. Lembra? Aquilo que eu comunico gera a minha forma de pensar, que gera a minha forma de sentir, que gera a minha forma de agir. Ou seja, o que é que a Érica está fazendo, o que é que eu faço de vez em quando com algumas pessoas. Eu não estou com vontade, mas eu sei que eu preciso para o relacionamento ir para um outro nível. Eu não tenho falsidade nenhuma, eu faço porque é uma decisão. Eu dou beijo, eu dou abraço porque é uma decisão. Eu escuto porque é uma decisão. Eu tomei uma decisão, não estou com vontade. Mas se na vida da gente a gente fosse viver de vontade, a gente estava fodido. Casamento acabava no outro dia. Oi. Isso que você está me falando, eu lembrei de um trecho do livro que a gente está lendo, 5 Linguagens de Amor. Que hoje eu estava vendo justamente sobre isso. Que ele fala que quando você afirma ter sentimentos que você não nutre, isso é hipocrisia. Mas quando você expressa um ato de amor em benefício para o prazer de outra pessoa, isso é um ato de escolha. E justamente você amar é um ato de escolha. Então, a partir do momento que você decide amar alguém, você decide que você vai fazer não somente o que lhe é agradável ou o que é natural para você, que é até o que ele fala da dificuldade de algumas pessoas em expressar a linguagem de amor do outro quando aquilo não é natural para você, mas você começar a adotar esse hábito através de atividades que no início, da forma que você estava falando ontem dos rotineiros, que a princípio você coloca como atividades mecânicas, isso, ao ponto que aquilo se torna algo natural para você e você já faz sem precisar ter essa robotização, digamos assim. Exatamente. Eu lembro muito bem, eu acho que eu disse para vocês, do caso de uma cliente minha, que a gente estava na 8ª sessão de negócios, aí ela chegou toda estranha, mas disse que estava querendo se separar do marido. E aí eu disse para ela por quê, né? Ela disse, porque o meu nível é sempre aqui, eu sou alta performance, eu sou não sei o que, eu faço não sei o que, o meu marido ele não vem na minha vibe, não faz a mesma coisa que eu, e eu tô ali, eu tô fazendo, eu tô acontecendo, tal, e ele não vem. E eu poderia ter trabalhado de diversas maneiras nesse sentido, né? Eu poderia ter colocado mais feminilidade nela, eu poderia ter colocado mais masculinidade nela, deixar ele mais masculino e ela mais feminina, mas aí como ela chegou já querendo se separar, o meu trabalho foi mudar a comunicação dela. Como foi isso? Ela simplesmente tinha que escrever todos os dias, de manhã e de noite. Pelo que ela tinha se apaixonado por ele, o que ela via de qualidade nele. E ela fez 15 dias e fazendo 15 dias depois ela chegou para mim, tomou uma decisão e disse, Rodrigo, eu vi pelo que realmente eu me apaixonei. E esses dias eu estava conversando com ela. Ela me chamou para ir lá no apartamento dela, a gente estava conversando. Aí ela disse, Rodrigo, eu faço todos os dias até hoje. Ou seja, é um processo realmente de comunicação, porque
Comunicação muda a minha forma de pensar, que muda a minha forma de sentir, que vai mudando a minha forma de agir. E por que eu estou dizendo isso? Porque na hora que você toma a decisão de restaurar, resgatar um relacionamento, de se aproximar de alguém que você está distante, de realmente reconstruir alguma coisa, você precisa entender que, ponto número 1, você tem que assumir a responsabilidade, você tem que fazer 100% aquilo que cabe a você. E uma coisa que é a parte mais desafiadora, mas na hora que você entende de verdade, tudo começa a mudar. Fazer sem esperar do outro. E por que eu vou fazer sem esperar do outro, Rodrigo? Porque eu entendo que a minha característica é fazer. Mas sempre colocando a ordem. Deus, eu, meu cônjuge, filhos e os outros. Mas por que eu vou fazer sem esperar do outro? Porque toda vez que eu espero dos outros, eu me fodo. Toda vez que eu acho... Eu vou contar um... Não ia contar não, mas eu vou contar. Quem está me conhecendo agora não pegou as sessões ainda comigo não, mas eu sou assim. Tudo que eu falo pela minha vida. Eu passei a tarde aqui no escritório, eu estou no escritório agora. Eu passei a tarde aqui no escritório, ajeitando as coisas de gravação que a gente está fazendo. E quando eu cheguei, eu não almocei hoje. Eu acordei mais tarde, tomei café mais tarde, fiquei com os meninos e tal. Eu vim para o escritório, arrumei as coisas e tal. E aí não almocei. E eu cheguei em casa. E quando eu cheguei em casa, eu perguntei, amor, tem o que para comer? Ela disse, olha aí na geladeira. Tem arroz, tem feijão. Aí quando eu olhei na geladeira, não tinha uma quantidade de arroz suficiente. Tinha bem pouquinho arroz e tinha bem pouquinho macarrão com vinho que ela tinha feito lá. Aí eu disse, amor, eu tava com fome, eu chego em casa e não tem a comida pronta. Você não prestou atenção nisso. E fiquei chateado. E ela disse, você não me falou que estava com fome e nem você pediu para preparar alguma coisa para você. Eu vou preparar agora. Eu disse, não, agora não precisa. Agora eu vou fazer. Eu estou falando para vocês e está caindo a ficha para mim de que chegar em casa, eu preciso chegar lá e dizer assim, amor, me perdoe. Porque realmente você não adivinha. Eu não tinha pedido nada para você. E poderia ter alguma coisa pronta. Você poderia ter pensado em mim. Mas se eu ficar esperando você sempre pensar em mim e eu não faço a minha parte, alguma coisa na relação está errada. Porque esse é o problema. Esperar que os outros adivinhem, esperar que os outros façam, esperar que os outros retribuam, esperar que os outros não. Eu tenho que fazer porque eu decidi fazer. É que nem lá em casa eu sou acostumado a acordar mais cedo e fazer quando é domingo, quando a menina que trabalha com a gente não está lá, eu acordo mais cedo, eu faço café da manhã de todo mundo. E a Erika tem um café da manhã dela. Então ela gosta de chá, ela gosta de batata doce na air fry, ela gosta de ovos. E eu preparo e um shot de limão antes de comer isso tudo. E aí eu preparo para ela, tal, não sei o que. Você imagine se eu fizesse esperando que ela retribuísse. Esse não é o perfil dela. O perfil dela não é acordar mais cedo que todo mundo e ir lá e preparar as coisas. Se eu me esperasse isso, eu estava lascado. Mas de vez em quando eu acordo e ela faz uma coisa que eu não faço. Porque ela traz um café da manhã para mim. Na cama. Mas se ela não faz esperando que eu faça, nem eu faço esperando que ela faça. Porque senão, na hora que eu fico fazendo as coisas esperando que o outro faça, eu sempre vou me privar de ser quem Deus me criou para ser. Porque quando eu entendo quem Deus me criou para ser, eu faço porque sou eu não faço porque eu estou esperando pelos outros.
Aí talvez a pergunta de alguém seja assim: mas eu só vou ficar dando e a pessoa não vai me receber? Se você se coloca aqui, Deus em primeiro lugar, e você se coloca como primeiro lugar depois de Deus, você nunca vai esperar pelos outros, porque sua fonte vai estar aqui. E tem uma outra questão. Na hora que você começa a fazer pelo outro intencionalmente e várias vezes, sabe o que começa a acontecer? Das duas, uma. Ou ela se separa de você, se separa, que eu digo, não é acabar um casamento, ela se separa, ela se afasta de você, ou então ela se aproxima de você, mas do mesmo jeito ela não fica. E por que ela se separa? Porque ela se constrange com amor. E por que ela se aproxima? Porque ela se constrange com amor. Então o amor constrange, ou a pessoa afasta ou a pessoa vem, mas ela nunca permanece do mesmo jeito. Só que o que é que você precisa disso? Constância. Você precisa fazer todos os dias. Todos os dias dá tempo para você, todos os dias se amar, todos os dias se colocar em primeiro lugar, todos os dias se abastecer com Deus. Todos os dias demonstrar amor, comunicar amor pelo outro, a ponto de constranger o outro com amor. Mas dia ou menos dia, ou a pessoa se afasta porque ela não aguenta tanto amor, ou ela fica bem juntinho de você porque ela não aguenta ficar mais longe de você. Rodrigo, você pode repetir aí, por favor? Qual parte? Essa parte que você disse da constância. Tem que se conectar com Deus, né? Você dentro desse processo, você tem que se colocar todos os dias em primeiro lugar, você tem que se dar amor, você tem que se dar atenção, você tem que olhar para a sua vida e saber que você está dando atenção e amor a você está se colocando em primeiro lugar. Aí você se conecta com Deus também diariamente, porque Ele é a sua fonte maior de tudo. E aí você, com constância de amor na vida da outra pessoa, de conexão com Deus e de amor com a sua vida, a pessoa se constrange, ou ela se constrange e se afasta, ou ela se constrange e se aproxima. Mas ela não permanece na mesma distância. Então, com constância, você vai demonstrar amor para outra pessoa. Como? A constância, em primeiro lugar, é se colocar em primeiro lugar, se dar amor, se dar atenção, se conectar com Deus. Isso. E dar amor em constância para outra pessoa. Exatamente. Por que eu estou falando isso? Porque vocês colocaram uma meta de relacionamento quando vocês foram para a parte de relacionamento. E vocês, eu não sei quem foi que colocou meta de relacionamento com o marido, com a esposa, com o pai, com a mãe, com o filho, enfim, eu não sei quem foi que colocou. Mas para você conseguir restaurar e resgatar relacionamento, teve uma ferramenta que você recebeu chamado 15 maneiras de restaurar e resgatar relacionamento. Não sei se foram 15, 18, 19, acho que foram 15, se eu não me engano. Foram 15. Pronto. E aí o que é que eu vou pedir para você? Eu vou desligar agora porque passou os 40 minutos e vou voltar de novo. Mas enquanto eu não volto, enquanto eu faço isso, você vai escrever o que é que avançou nos seus relacionamentos e o que é que ainda falta avançar nos seus relacionamentos. E de 0 a 100% o quanto você fez. As 15 maneiras de restaurar e resgatar e o quanto você leu as 5 linguagens do amor. Então você vai botar em porcentagem. Qual era a sua meta? O que você fez? O que você ainda não fez? E de 0 a 100% o quanto você aplicou as 15 maneiras e o quanto você leu as 5 linguagens do amor. Qual era a sua meta de relacionamento? O quanto você fez, o quanto você deixou de fazer. Rodrigo, Oi. você pode explicar de novo como é que para colocar qual era a minha meta de relacionamento? Você escreveu uma meta de relacionamento dentro das metas? Acho que sim. Érica pediu para você escrever um bocado de meta e tinha meta de relacionamento lá também. Sim, escrevi. E aí quando chegou nas 15 maneiras de restaurar e resgatar relacionamento, você escreveu, colocou o nome de uma pessoa. Sim.
E aí você vai dizer o quanto dessa meta de relacionamento você já atingiu, o que é que falta ainda, das 15 maneiras, o quantos por cento você aplicou. Se você tiver com a apostila aí, já abre a apostila. E o quanto das 5 linguagens do amor você já leu. Certo. Tá, obrigada. De nada. Uma pergunta, para você refazer aí as suas 15 maneiras de restaurar e resgatar relacionamento. Preencher aí a semana 2, né? Inteira, nota de 0 a 10, o quanto você está fazendo. De 0 a 100%, o quanto você já leu as 5 linguagens do amor. Já que você tem até a próxima quarta-feira para terminar, né? Quarta-feira começa a parte profissional, então vai ser outro livro da parte profissional. E de 0 a 100% o quanto você tem se esforçado nessa parte de relacionamento, o quanto você tem feito nessa parte de relacionamento. Sabendo que o seu 10 era para todas as suas notas aí serem 10 nas 15 maneiras de restaurar e resgatar relacionamento. Quem começa? Eu começo, Rodrigo. Em relação ao livro, já concluí 100%. Show. Em relação às 15 maneiras, eu acho que eu fiz aí uns 30%. Quem é a pessoa? É meu chefe. Seu chefe? Mas nosso relacionamento, ele sempre foi pautado em muito respeito, sabe? Eu só estou querendo melhorá-lo. Certo. Mas Né? fora ele, tem outra pessoa que você queira restaurar relacionamento, melhorar relacionamento, levar o relacionamento para outro nível? Do seu âmbito pessoal, enfim. Sempre tem. Eu só estou focada nele pela nossa convivência diária, que de 8, 9, 10 horas, às vezes, entendeu? Então, por isso que eu foquei. Entendi. O que é que está faltando para você aumentar essas notas aí? Preciso me dedicar mais. E o que é que você precisa fazer especificamente para dizer que você está se dedicando quanto deveria? Porque, na verdade, a minha dificuldade com ele é porque ele é muito, emocionalmente, ele se abala muito. E quando isso acontece, ele interfere muito em mim, sabe? Na questão energética, na questão do estresse mesmo. E depois do DSG, a gente realmente muda muito. Então, o meu trabalho está muito estressante e eu estou... A minha dificuldade é justamente conviver com o povo que está lá, porque enquanto eu estou me blindando, o pessoal não. Certo, mas vamos lá, vamos pegar só a parte da ferramenta e da parte de relacionamento. O que é que você, já que essa é a sua meta de relacionamento, o que é que você poderia fazer diferente, melhor do que você está fazendo, mais do que você está fazendo, para você sentir orgulho do que você fez quando a gente se encontrar na quarta-feira? Ou quando a gente se encontrar na outra semana. Se eu fizer uma pergunta para você, Virginia, o que é que se você começar a fazer agora, você vai ter orgulho do que você fez? Quais foram as notas que você aumentou? O que é que você fez diferente? Essa semana, em relação à semana passada, eu já mudei. Assim, eu já estou ajudando ele na tomada de decisão, que antes eu não estava muito, agora eu já estou mais. E vou colocar em prática, segunda, as tarefas que a gente tem dessa semana. Tá? Então, eu acredito que esse percentual já vai aumentar.
É isso. Vamos correr atrás. Tá, eu só preciso que você seja objetivo, você está sendo muito subjetivo. Objetiva é, Rodrigo, a minha meta da semana, para eu ter orgulho, é aumentar as notas XYZK na semana. É porque eu tô sem a apostila aqui, Rodrigo. Ah, entendi, tá certo. Entendeu? Entendi. Então é a sua tarefa de casa. É a sua tarefa de casa. Quando você chegar a pegar, conseguir dormir, pegar a apostila, aí você vai olhar as notas que você deu e vai ver como é que de forma prática você aumenta essas notas dessa semana até a outra. Tá, beleza. Show? Beleza. Next. Próximo. Pode ser eu. Pode ser eu, é óbvio. Eu fiquei procurando quem foi que disse. Pode ser eu. Desculpa. Diz, Mário. Foi mal. Com relação às 15 maneiras, eu coloquei 60%, porque eu venho aplicando, mas eu acho que dá para melhorar mais ainda. Mas realmente eu tenho tentado assim, digamos, retroceder um pouco. Porque assim, eu estava conversando com o Vitor essa semana e eu fiz dele, né? Como a Erika falou que poderia ser pessoas que a gente já tem um bom relacionamento, mas para melhorar mais ainda, eu coloquei ele. Porque eu estava conversando com ele essa semana e a gente estava vendo que, assim, até no início do casamento, eu acho que até 1 ano e meio, 2 anos, eu era mais carinhosa nas formas de demonstrar. Eu fazia mais surpresas, eu tinha aquela coisa assim, com mais frequência. E aí, Vitor ele tem um jeito diferente do meu de demonstrar. Então, acabou que para eu não ficar alimentando em mim essa expectativa, eu fui ficando, assim, dando menos importância. Porque, tipo, eu dava muita importância para datas comemorativas. E ele muitas vezes nem lembrava. Aí, quando eu ia fazer a comemoração, tipo, Vitor usava, sempre trabalhou com tecnologia, então as lojas sempre fizeram campanha, né? Aí Vitor usava uma campanha de Dia dos Namorados, mas quando chegou no Dia dos Namorados ele nem sabia que era Dia dos Namorados. Aí eu comecei a ficar chateada com isso. E aí a forma que eu fui utilizando para não estar me desgastando com ele por isso, foi também não ir mais me importando. Então, tipo, teve um ano desse que era o dia do casamento da gente, e quem lembrou a gente foi minha tia que foi dar os parabéns pra gente. E, tipo, o primeiro ano de aniversário de casamento é bodas de papel. No bodas de papel, eu fiz origami, pendurei na parede, assim, no teto, fiz jantar, fiz, assim, caminho com luz de velas, enfim. E aí, com o tempo, eu fui mudando e foi algo que eu percebi que foi deixando ele triste, porque ele não valorizava, mas quando eu passei a não fazer, ele também foi ficando triste, né? E aí é algo que eu... Então não valorizava, né? Mas você não estagnava, né? E aí eu tô tentando voltar nisso, mas tá sendo um pouco difícil. Então, essa semana eu conversei com ele, ele falou que já começou a perceber as mudanças, mas eu acho que dá para melhorar ainda mais, por isso eu coloquei 60%. Com relação à leitura, 100%, já concluí. Vamos lá. Fiz aqui algumas anotações e acho que vai... Inclusive, Rodrigo, uma das metas que eu coloquei foi que Erika colocou as metas até 3 meses, né? Aí, próximo mês a gente completa 6 anos de casado. Aí uma das metas é justamente fazer algo especial esse ano, para deixar passar na vida.
Certo. Vamos lá. Anotem aí algumas questões sobre relacionamento. Primeiro, homem é diferente de mulher. Mulheres, isso principalmente é para vocês, viu, bebês? Vocês têm um problema absurdo de querer que o homem ele funcione do jeito que vocês funcionam e ele não funciona igual a vocês. O homem ele é prático e isso veio desde quando da idade das cavernas. O papel do homem e da mulher eram papéis diferentes. Qual era o papel do homem? Sair de casa para caçar, voltava com a caça e acabou-se. Qual era o papel da mulher? Cuidar do lar enquanto o cara ia caçar e voltava. O instinto do homem permanece o mesmo. Ele é muito objetivo. Por que ele é objetivo? Porque se ele for sair de casa, se ele não fosse objetivo no processo dele de caça, ele ia morrer. Ele precisava ser muito assertivo, analítico e objetivo para fazer as coisas. E aí o que é que acontece? As mulheres têm um problema que na verdade não é um problema. Elas querem que os homens sejam mulheres. No sentido de amor, como é que você quer que eu faça isso? Você precisa me conhecer para saber como é que... Você não me conhece, você não me olha, você não me vê, você não me enxerga, você não vê as coisas do dia a dia. Não, amor, mas só me diga exatamente como você quer que eu faça, porque aí assim, eu não fico tentando adivinhar. Não, mas você tem que me perceber, você tem que me olhar. Homem não funciona desse jeito. O homem, ele é objetivo. Se você disser assim, amor, para você me fazer feliz, todos os dias de manhã, bote a chinela na frente da minha cama, o que é que o homem vai fazer? Vai botar a chinela na cama. Mas se você acordar e disser assim, amor, tem uma coisa que todos os dias eu boto aqui, que você poderia botar aqui na frente da cama e você não bota, o que é que o homem vai fazer? Homem, deixa de conversa, deixa de enrolação, só me diga o que é que eu faço. Porque o homem é muito objetivo. Então, mulheres, não queiram que os homens, eles sejam como vocês. Porque não vai ser. A função do homem é diferente da função da mulher. E se você fica esperando que o cara funcione do jeito que você quer que ele funcione, você quer que ele funcione como a mulher funciona, aí você tem que casar com a mulher. O homem ele tem um jeito, a mulher tem outro jeito. É um processo de adaptação, mas ele nunca vai ser do jeito que você quer que ele seja. Porque senão ele vai virar uma mulher. É a primeira questão. A segunda questão é: se alguma coisa é importante para você, seja homem ou seja mulher, você precisa fazer o seu cônjuge saber que é importante para você. Aí tem gente que primeiro briga, primeiro discute, mas não chega para o outro e diz assim, amor, deixa eu lhe falar uma coisa sobre datas especiais. Na minha família ou na minha vida, eu não tive datas especiais, ou eu tive datas especiais. A minha vida ela foi pautada em datas especiais. Para mim é extremamente importante datas especiais. Eu me sinto desse jeito quando uma data especial ela não é lembrada. Essa conversa ela não é de acusação ao outro. Essa conversa é de entenda o que eu estou sentindo e o que eu sinto quando isso acontece. E aí você faz, o que é que a gente pode fazer? Qual é o acordo que a gente pode ter? Para que você, com relação a datas especiais, por exemplo, você pense em algo para a gente fazer junto, você pense em algo para fazer por mim. Porque aí vem o terceiro ponto, que é o quê? Eu não sei que se os homens são tudo igual a mim, mas eu preciso de uma agenda e eu preciso que o meu celular alarme. Porque se eu disser para vocês que hoje eu não sabia que era sexta-feira santa, se eu disser para você que eu já não sabia que era feriado,
Se eu disser pra você que eu não tinha a mínima noção que domingo era Páscoa. Pois é. Agora no feriado descobri que ele tá quase vivendo feriado todo mundo. Só a gente, que o povo da Virgínia tá trabalhando ali. A gente tá orando por você, Virgínia. Entendeu? Então, existem homens que são apegados a datas especiais, a comemoração, mas a maioria dos homens não. Mulher é muito ligada a essa parte emocional. Por que que homem não é? Porque homem teve referência de homem, que esses homens que ele teve referência não eram ligados a datas especiais. Pelo contrário, muitas vezes eles não estavam nas datas especiais, não estavam no Dia dos Pais, não estavam no Natal, não estavam em aniversário, não estavam. Então, para o homem, e quando eu digo para o homem não é generalizando, mas para a maioria deles, quando se trata de data especial, é diferente da mulher. Então, o que é que você precisa fazer? Se para você é importante uma data especial, se para você é importante uma lembrança, se para você, homem, você descobriu que para sua mulher isso é importante, pega o danado do seu celular e bota assim, faz um calendário. E lembra assim, data de aniversário de casamento. Lembrar 3 dias antes. Lembrar 5 dias antes. Comprar presente para minha esposa. Dia dos namorados. Ligar para reservar jantar no restaurante. Porque se você não fizer isso, meu filho, você vai esquecer. Aí a mulher fica puta. E Rodrigo, a gente teve muito problema em relação a isso, e Mariana, com essa questão da data. E assim, como você falou, né? Que a gente tem referências dos nossos pais, né? Dos homens, né? E assim, o meu avô era extremamente ignorante em relação a essa nossa data. E para ele, Páscoa foi um negócio criado pelo comércio para ganhar mais dinheiro. Natal também, do mesmo jeito. Entendeu? Então, assim, eu fui criado assim. Quando aniversário, assim, não tinha comemoração. Entendeu? Então, assim, eu fui criado sem esse negócio tanto comemorativo, entendeu? Aí, Mari, você começa a se colocar no lugar dele. Você imagina o que é uma criança, ela passar a infância dela inteira, não sendo lembrada do aniversário dela, não tendo comemoração, não sendo colocado o Natal como algo que une a família, que é especial para o nascimento de Jesus, não sendo colocado que... Se juntasse a família no Natal era só para dar confusão, juntou um ano, foi cacete. Pois é, aí imagina a referência que ele tem. Então, para ele fazer isso, ele vai ter que agir na parte racional dele, que é o quê? Botar um alarmezinho no celular, botar em algum lugar para ele se lembrar e dizer assim, eu vou fazer porque Mari, ela merece que eu faça. Ou porque eu decido fazer para o meu casamento ele ser melhor do que é. Mas o negócio é que, tipo assim, na convivência, ele passou a gostar. Quando chega perto do aniversário dele, ele já faz. Ei, e você vai me dar o quê? Você vai fazer o quê? Pronto, mas ele não é acostumado a ser o cara que lembra do seu, que lembra de você, que faz... Entendeu? Então eu já dei dicas pra ele. A questão é que aí ele faz, não, eu vou anotar, não, eu vou não sei o quê. Aí entra no mundo do Mas de procrastinar. Mas é isso que eu estou dizendo. Já separem vocês que têm relacionamento, já bota aí na agenda. Agendar todas as datas especiais. Você vai parar 30 minutos só para agendar a bexiga das datas especiais que você vai ter que resolver. Rodrigo, mas ele já dá uma pessoa 100% melhor do que ele era. Eu sei, mamãe, a gente só está melhorando o relacionamento aqui. Não, um dia desse, ele fica muito ruim pra acordar. Muito ruim. Aí teve um dia desse que ele acordou, eu acho que foi 5 horas da manhã. 5 horas, às 4h30 da manhã, eu rodei 4 horas. Meia hora antes. 5 horas não, foi 4h30. Aí foi bater lá em Pium pra ir pegar aquela cesta do Nu. Oi, meu Deus, guti. Parabéns. Aí me acordou com a cesta
Essa daí do No, minha filha, vale por uns 2 anos de comemoração. Beleza? Então, Já tá abaixo por esse ano todo, só só por causa dessa sexta, vale esse ano todinho, viu? no grupo pra vocês verem. Ele caprichou, se garantiu. Certeza. Então, Mari, o que é que você tem que fazer? Você e todo mundo aí, eu já vou dar essa dica para todo mundo, para vocês anotarem. Você precisa fazer um plano de ação da semana para aplicar o que você quer aumentar. Então, na sua semana, ela já tem que ter a sua agenda de aplicação daquilo que você quer fazer. Você quer melhorar o seu relacionamento com alguém, o que é que você faz? Você pega a sua agenda, pergunta assim, o que é que essa pessoa gostaria que eu fizesse por ela? Como é que eu posso fazer para fazer essa pessoa se sentir relevante, se sentir importante? Como é que eu posso fazer com que essa pessoa ela se sinta constrangida com o meu amor, com a minha atenção, com o meu carinho? E aí você vai programar na sua semana, você vai colocar dia, você vai colocar hora, você vai colocar como é que você vai fazer isso. Você vai programar o processo. Porque com essa programação de processo, com alarme no celular, com esse plano de ação feito, você intencionalmente vai fazer diferença na vida dela. E aí lembra, quando você dá amor, dá amor, dá amor, dá amor, dá amor, o que acontece? Ou você constrange e a pessoa se afasta, ou você constrange e a pessoa se aproxima, mas ela nunca vai permanecer do mesmo jeito. Rodrigo, Oi. eu e a Antônia, a gente tem 28 anos de casado. Uau! Nós nos casamos, nós fomos morar juntos com 16 anos. Então, aos 16 anos, você imagine só, éramos 2 crianças dentro de casa. Caramba! A nossa dificuldade foi imensa. Mas eu acho que hoje pela manhã a gente estava conversando como a gente evoluiu juntos, né? Porque, assim, há 15 anos atrás, nós tivemos uma crise muito grande. E aí, 15 anos, há 5 anos. Não, mas assim, essa foi muito forte. Então, assim, eu fui procurar até uma psicóloga, né? Vou abrir meu coração aqui. E aí, ela me falou uma coisa que eu acho que você acabou de falar um pouquinho atrás, que ela falou assim, ninguém tem uma testa escrita que adivinha o que você quer. Então, você tem que falar. E aí, ele tinha uma dificuldade assim de eu falar pra ele, olha, eu sou assim e tal. Ele tinha uma dificuldade dessa forma, né? Então, eu comecei a colocar, tipo, um lembretes assim, em mim. Eu fui muito criativa mesmo. Eu comecei a falar a linguagem dele, nem sem saber nada disso que a gente tá conversando aqui. Há 15 anos atrás, comecei a colocar no espelho alguma coisa. Eu comecei a chamar a atenção dele e ele começou realmente a gente falar a mesma linguagem. Hoje a gente eu fico muito orgulhosa assim, de ter passado tudo que a gente passou. Foi hoje de manhã que a gente estava conversando sobre isso. Não, ainda agora a gente está dizendo, você falando que o relacionamento tem que falar alguma coisa que as médicas que a gente tinha botado. Aí como a gente não convive, pelo menos eu não convivo com muita gente, só convivo com a minha família mesmo, como eu trabalho em casa, tudo em casa, não convivo com as pessoas de fora. Aí eu disse, eu não tenho nem o que colocar no relacionamento, porque eu me dou bem com o que eu convivo, eu não tenho, sabe? Atrito, às vezes acontece também, mas é muito raro. E hoje em dia está bem dicionário essa situação, né? De saber exatamente onde cada um quer chegar e cada um está se respeitando. Pronto, aí o que é que acontece, Antônio? O que é que você precisa entender? A gente precisa entender que a gente pode ter relacionamento mediano, a gente pode ter relacionamento bom, a gente pode ter relacionamento muito bom ou a gente pode ter relacionamento incrível, certo? Quando é que o relacionamento ele vai ser incrível? Eu digo quando é uma das formas de você entender. É você pegar essas 15 maneiras de restaurar e resgatar relacionamento e se você vê que todas as suas notas elas estão ali, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10. Você está amando, você está se dedicando, você está prestando atenção. Se isso não acontece, se você botou uma nota ali 7, se você botou uma nota 6, se você botou uma nota 8, levar o relacionamento para o muito bom e para o ótimo é aumentar as notas. Porque aumentando as notas, você está aumentando a sua relevância na vida de outra pessoa e o sentimento que ela tem sobre você dentro da relação. Porque se você faz
vamos lá, eu olho para o meu relacionamento com o Eric e digo assim, pô, eu estou fazendo 9, mas por que eu não faço 10? Porque eu não tenho um relacionamento com ela incrível, ao invés de ter um relacionamento com ela muito bom? Por que eu não... O que é que me impede, o que é que tem me impedido de acordar, de olhar nos olhos dela e dizer, meu amor, isso é muito especial, isso é muito importante para mim, olhando nos olhos dela? O que é que tem me impedido de fazer uma massagem nela de noite que ela gosta? O que é que tem me impedido de acordar e ter um café da manhã pronto? O que é que tem me impedido, sabe? De você intencionalmente fazer diferença na vida da pessoa a ponto dela ficar constrangida do que você está fazendo por ela. Então, quando você fala assim, meu relacionamento já está muito bom, a pergunta é, seu relacionamento pode ser incrível? Pode. É aí que você vai aumentar suas notas dentro das 15 maneiras de restaurar e resgatar relacionamento. É fazer mais, melhor ou diferente para que essas notas aumentem. Para que o relacionamento, ao invés de ser muito bom, seja um relacionamento incrível. Entendeu? Tá muito bom, mas pode melhorar muito mais ainda, né? Exatamente. Isso é uma vida que vale a pena. É você ter orgulho, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir, de cada área da sua vida. Massa? Valeu. Valeu. Quem mais? Bora, Neide, você que tá tamborilando aí a caneta. Só Doida pra falar. Rodrigo, Fala. deixa eu complementar que hoje tá muito bom, mas também já teve muito ruim, viu? E aí é importante, Já teve muita batalha, viu? e é importante que você saiba, o importante é que vocês saibam o seguinte, é importante que vocês saibam que os maiores erros que a gente comete quando está tudo bem. Quando está tudo bem, a gente relaxa, quando está tudo bem, a gente não dá a mesma atenção, quando está tudo bem, a gente não faz o que deveria fazer, quando está tudo bem, a gente deixa de olhar algumas contas, quando está tudo bem, a gente deixa de dar aquele amor que a gente dá, quando está tudo bem, a gente relaxa na alimentação, quando está tudo bem, a gente relaxa no exercício físico. Quando está tudo bem é onde o ser humano ele dá uma relaxada e aí que o problema acontece. Isso acomoda, né? Mas se você está prestando atenção o tempo todo no que você está fazendo, está vivendo uma vida consciente, você não precisa chegar no vale para poder dizer assim, caramba, eu preciso mudar isso agora porque... E geralmente é assim, a pessoa está vivendo uma vida, né? Aí acontece uma merda, aí ela vai lá para o vale, para coisa ruim, aí ali ela toma uma atitude, ela faz alguma coisa diferente, ela começa a melhorar. Aí quando ela está em cima, ela não presta atenção, ela não se renova, ela não permanece, ela não mantém constância, depois ela volta de novo para baixo. E aí às vezes a pessoa está fazendo assim, ó. Rodrigo, eu queria só... Eu não sei se eu peguei a conversa no meio de Neide e Felipe, mas pelo que eu entendi, Felipe parece que está um pouco chateado porque Neide não está dando atenção suficiente a ele. Não sei se foi isso a conversa, mas foi o que eu entendi. E aí eu queria, se foi isso realmente, eu só queria falar para o Felipe que, assim, a esposa dele e ele devem estar passando pelo mesmo problema que uma vez eu e Jaque passamos. E ela fez um treinamento na época, e quando ela saiu do treinamento, ela saiu com a cabeça dela totalmente mudada, totalmente diferente do que aquela pessoa que convivia comigo antes do treinamento. E isso causou muito debate dentro de casa, porque ela estava com a mente dela aberta, ela buscou uma coisa que abriu os olhos dela para ela se amar, se respeitar, e isso foi um conflito muito grande para mim, porque eu não aceitava a mentalidade que ela tinha
uma cabeça diferente da que você estava acostumado a lidar, você fica toda hora perguntando onde você errou, o que você fez de errado, entendeu? E talvez seja isso que, não sei, que Felipe e Nari esteja passando agora, ele está passando na vida deles, sim, né? Não quero nem me meter também não na vida deles, só estou dando a minha opinião de uma coisa que eu passei, né? E graças a Deus a gente foi se nivelando e hoje em dia está bem melhor do que era antes. É um processo de ajuste. Exato. E aí, eu queria abrir para quem tem dúvidas específicas sobre coisas específicas do relacionamento, para eu já responder as dúvidas, para vocês tocarem ficha de aplicar essas 15 maneiras nessa semana a todo vapor. Rodrigo, Oi. eu queria só agradecer a dúvida, e realmente é isso que a gente está passando no momento. Existem algumas coisas, por exemplo, eu sempre lembro da data do nosso casamento e faço tudo para comprar uma rosa para a Ney. Só que ela não gosta da forma como eu entrego a rosa, entendeu? Uhum. Eu entrego com os fiozinhos e tal, mas ela disse que eu chego e entrego a rosa de qualquer jeito e tal. Mas é uma forma de lembrar, de qualquer forma. Pelo menos lembrar, eu ainda consigo lembrar, entendeu? Sabe o que é que eu acho, Neide? Eu acho que depois você vai falar aí, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu geralmente faço isso dentro da sessão, onde eu consigo segurar na mão das pessoas, e quando ela começa a chorar, quando ela entra em alguma coisa, eu consigo ali mesmo resolver. Mas eu vou dizer uma coisa para Neide que eu tenho percebido. Tá escutando, Neide? Tá. Vamos lá. Felipe é um cara com um coração gigante. Felipe, ele, por causa da história dele, ele tem várias coisas que estão sendo tratadas. Ele está assustado com as mudanças que você está tendo. Rápidas. Mas ele está o tempo todo procurando, da forma dele, ajustar esse processo também. Se eu puder dar uma dica para vocês dois, dentro do que está acontecendo, é o seguinte: nessa semana, pega essas 15 maneiras de restaurar e resgatar relacionamento, assuma sua responsabilidade, faça 100% daquilo que você pode para abastecê-lo. Ele faz 100% daquilo que ele pode para lhe abastecer, mas nenhum dos dois esperando que o outro faça. Faça porque você está conectado com quem é maior que você. Tomem a decisão de construir um novo casamento. E aí o que é que vocês vão precisar dentro de tudo isso que está acontecendo? Vocês ou qualquer outra pessoa aí que esteja passando por ajustes no casamento. Entender que o processo de ajuste ele precisa ser conversado. Muitas vezes, talvez seja isso que esteja acontecendo, muitas vezes o que acontece é que eu começo a querer fazer coisa muito rápido, eu vou do 0 para o 800, eu não passo pelo 40, eu quero que as coisas aconteçam, eu quero ir, eu quero avançar, eu quero a resposta logo, mas são 21 anos de casamento. E você não ajusta 21 anos de casamento em uma semana. Você não ajusta 21 anos de casamento em um mês. Você vai fazendo ajustes no casamento. Então, a minha sugestão para qualquer um
que colocou uma nota baixa nos relacionamentos, das 15 maneiras de restaurar e resgatar relacionamento, na leitura da linguagem do amor, de entender a linguagem do amor do outro, faça 100% a sua parte e dentro dessa semana entregue o máximo que você puder para o outro, se colocando em primeiro lugar, mas entregue o máximo que você puder para o outro, fazendo o outro se sentir amado de verdade. E uma outra coisa que eu gostaria de falar para vocês, que eu já falei, mas vou falar de novo porque tem gente que precisa anotar, é que não é o que você fala, é como você fala. Muitas vezes os ajustes que eu tive com a Érica que passaram do limite foi porque o meu tom de voz, a minha forma de falar com ela, ou a forma dela de falar comigo, não foi pensando em como é que o outro precisaria escutar. Ou seja, às vezes eu falo do meu jeito, no meu tom de voz, quando na verdade eu precisaria pensar da seguinte maneira: como é que eu preciso falar com a Érica para que ela perceba com amor isso que eu estou dizendo? E talvez, eu não lembro se eu disse para vocês na aula de blindagem de pessoas tóxicas, mas a gente passou por uma situação que a Érica tinha dito assim para mim no começo da semana: Rodrigo, eu quero parar de beber. Eu tinha parado de beber no começo do ano, não estava tomando nem vinho, nem nada, e aí ela disse: eu também quero parar. Aí o que aconteceu? Aconteceu que quando a gente saiu na semana, a gente chegou no restaurante e ela pediu uma bebida. E eu disse assim: tu já vai beber, homem? Não tinha dito que não ia beber. O problema não é o que eu falei, foi a forma que eu falei. Eu não falei, eu falei com a intenção de ajudar, mas o meu tom foi um tom de crítica. Eu falei com a melhor das intenções, mas o meu tom foi um tom de acusação. Como é que eu poderia ter falado? Meu amor, você lembra que você tinha falado que não ia beber? Está acontecendo alguma coisa que você está com vontade de beber? Mas ao invés de dizer, está acontecendo, ao invés de falar, meu amor, está acontecendo alguma coisa, você está com vontade de beber, o que eu disse para ela: vai beber de novo? Não tinha dito que não ia beber. Então o grande problema é o tom de voz. Às vezes eu quero que o outro, ele me entenda, mas o tom de voz que eu uso é um tom de voz de acusação, é um tom de voz de crítica. E isso faz completa diferença. Então, uma coisa que eu sempre faço quando eu estou conversando com o cliente, quando eu vou dar uma porrada em alguém, mesmo quando dentro das turmas do time, quando eu pego alguém assim, que eu vou descascar de verdade, eu penso assim: rapaz, como é que essa pessoa ela aguenta que eu descasque? Ela aguenta que eu descasque nível hard, nível mais ou menos, ou de nível baixo? Tá conectando o áudio nele ainda. Isso é a internet. Pronto, Neide. Tá bom. Escutou, Neide? Valeu. Vou resumir a história pra você. Vou resumir a história pra você. Não ouvi não. Então, vou resumir a história pra você. Tá bom. A gente foi no restaurante e ela tinha dito que não ia mais beber, né? E aí eu falei: vai beber de novo? E o problema não foi o que eu falei, foi a forma que eu falei. Então, dentro dessa forma que eu falei, como é que eu deveria ter falado? Eu deveria ter dito: meu amor, você tinha dito que não ia beber mais, você mudou de ideia, você tinha dito que não ia beber mais, eu posso ajudar você de alguma forma? Você está bebendo por alguma questão específica? Então, a minha forma de falar, na verdade, é que magoava ela. E de vez em quando o que acontece comigo é que a minha forma de falar magoa ela.
E às vezes a forma dela falar comigo é que me magoa. Então muitas vezes o que eu uso com ela é o seguinte, às vezes ela fala comigo num tom que eu não gosto. E o que eu faço é, meu amor, você acha que realmente esse é o melhor tom de você falar comigo? Você acha que com esse tom que você está falando, você me faz sentir amado e respeitado? Porque o que é que os homens querem? Os homens querem ser respeitados. Se a mulher ela usa um tom de voz de falta de respeito, a maioria dos homens eles perdem a cabeça. Se o homem se sente desrespeitado, ele não consegue dar amor à mulher. E a mulher da mesma forma, se ela não se sente amada, ela não consegue respeitar o homem. E é por isso a questão de assumir a responsabilidade. Porque quando eu assumo a responsabilidade e faço 100% daquilo que me cabe, e vou fazendo e ajustando, 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 e vou dizendo como é que eu estou me sentindo, como é que eu me sinto quando isso acontece, e vou andando nesse sentido, eu começo a assumir o controle da minha parte no relacionamento. Essa é a tradução de um relacionamento 100%. Os seus, faça 100% dos seus 50%. Vou abrir agora para perguntas. Vamos lá, quem é que tem pergunta para eu responder? E aí vocês podem trazer situações específicas, vocês podem trazer questões relacionadas ao que vocês vão fazer, enfim, estou aberto. Vai lá. Fala que eu te escuto. Rodrigo? Oi. A pessoa que eu coloquei aqui no relacionamento, a gente não se viu durante esse período de isolamento. Certo. Que é uma pessoa que trabalha comigo. Certo. E hoje em dia eu tenho uma dificuldade muito grande de ter algum contato com ele. A gente falar por telefone praticamente estraga meu dia. Eu fico com transtorno o dia todo e fico remoendo muita coisa ruim que aconteceu. Eu tinha até comentado contigo uma vez. Eu não sei por onde começar a utilizar 15 maneiras de tratar ele bem, que eu não consigo nem ter contato. Certo. É muito desafiador para mim ter contato com ele, sabe? Certo, mas por que você quer? Porque eu preciso que ele trabalhe comigo. Infelizmente, enquanto eu não consegui migrar de negócio, a gente tem que ter diálogo ainda. Certo. Qual o que é que das 15 maneiras à distância você pode fazer por ele? Inclusive, foi até aniversário dele semana passada, foi essa semana. Eu elogiei e dei os parabéns, né? Já foi um passo. Bem bichuluquinha. Vamos lá. Consegui ser bem. Vamos lá. Você precisa constranger a pessoa, certo? Num aniversário, você mandar os parabéns para alguém, você não constrange porque ela já está esperando. Você precisa sair do seu patamar de eu quero só deixar de ter problema. Você tem que ir para um patamar de eu quero constranger essa pessoa. Porque na hora que você constrange, das duas uma, ou ela se afasta de você ou ela se aproxima. Se afastar significa que ela não vai querer mais nem brigar com você. Porque se ela for brigar com você, você não vai brigar com ela. Lembra que a gente falou na blindagem de pessoas tóxicas que quando uma pessoa briga, precisa de outra para poder alimentar? E se essa pessoa aqui ela não alimenta essa outra aqui, precisa encontrar outra coisa porque ela não recebe dessa outra? Então vamos lá. Eu não gosto de você.
certo? Mas aí eu sei que tu bebe uma Heineken. Aí eu pego. Eu não estou dizendo que você vai fazer isso, eu tô lhe colocando só dentro de um nível de entendimento. Aí eu sei qual é o seu endereço, eu vou lá no iFood e compro lá 5 Heineken, 4 Heineken e mando entregar na sua casa. Aí eu mando um áudio pra você. Ei, bicho, lembrei que tu gostava de Heineken e mandei entregar aí pra você, beleza? Valeu, amigo, um abraço. E aí imagine que você é o cara que tem esses conflitos comigo. Aí tu recebe a Heineken em casa. O que é que tu vai pensar? Vai ficar surpreso. Aí depois disso, tu vai fazer o quê? Constrangimento. Entendeu? Não é aniversário, não é nada. Eu penso assim, rapaz, como é que eu vou fazer Eu vou só dizer assim, ei bicho, eu tava fazendo aqui as coisas aqui em casa e eu lembrei de um episódio que você fez isso e eu usei isso para poder fazer outra coisa daquele jeito. Eu só tô mandando esse áudio para dizer para tu, eu tô só escrever essa mensagem para dizer para você que foi massa, que parabéns que eu usei isso para fazer uma outra coisa. A pessoa vai ler, aí ela vai ler de novo. Vai ler de novo, que não nada está acontecendo com esse bicho. Aí você acha que na hora que ela vai se relacionar com você, ela vai para brigar ou ela vai com as armas tudo baixas? Verdade, vai baixar muita coisa. Ela vai baixar, filho, porque o amor constrange. O que é que o ser humano quer? Se sentir importante. O que é que o ser humano quer? Se sentir amado. O que é que o ser humano quer? Se sentir valorizado. Quando você entrega isso para alguém, essa pessoa ela se sente constrangida. Ela não tem como permanecer do mesmo jeito. Só que aí o que é que você tem que fazer? Você tem que pegar seu ego e fazer assim, ó. E dizer assim, eu vou provar para mim mesmo que eu tenho controle dos meus pensamentos e dos meus sentimentos, e quem comanda a minha vida sou eu. Porque quando você é influenciado por outra pessoa negativamente, quem está no controle é ela. Quando você faz alguma coisa que faz com que essa pessoa ela mude a atitude dela, quem está no controle é você. É sempre assim. Aqui estão duas pessoas. Essa pessoa começa a falar mal, começa a prejudicar, começa a bater de frente, essa daqui começa a ser atingida. Quem está no controle? Mas essa daqui começa a constranger essa daqui em amor, fazer diferente, etc. E ela começa a assumir o controle. Só que para isso eu tenho que fazer o quê? Baixar meu eguinho e dizer assim, rapaz, vou dizer uma coisa, quem está no controle da minha vida sou eu. E das duas, uma. Ou essa pessoa ela vem toda pra mim, ou ela vai se afastar e não vai querer mais nem brigar comigo. Só para vocês pegar um exemplo do que aconteceu no trabalho. Teve uma cliente minha que ela era gerente de uma loja de móveis planejados. Ela chegou recente numa equipe e tinha 4 pessoas na equipe e ela como gerente. E ela chegou e a equipe extremamente resistente, né? Aí eles contrataram um processo de team coaching. E na conversa com a gerente dizendo que tinha resistente da equipe. E na conversa com a equipe dizendo que a gerente não fazia o que devia fazer, que botava muita pressão e etc. O que é que eu conversei com a gerente? Eu disse, gerente, vamos fazer o seguinte, o que é que cada uma delas gostaria que você fizesse? Aí ela fez um mapeamento. Aí uma ela chamou para almoçar, outra ela deixou uma semana inteira chocolatinho, não sei o que, com um bilhetinho, eu acredito em você e etc. Na outra, o que ela fez com a outra? Acho que a outra era a palavra de afirmação. Ela começou a elogiar
Então ela começou a fazer com as meninas, que eram 4 meninas, ela começou a fazer com as meninas a constranger com amor. Então ela chamava para almoçar, outra ela deixava um bombom, outra fazia não sei o que, outra fazia não sei o que. Deu 15 dias. 15 dias a equipe estava começando a ficar coesa. Deu um mês, a equipe já estava coesa. Por quê? Porque a gerente decidiu alimentar as outras em amor. Entendam que amor não necessariamente é beijo e abraço. Amor é demonstração de amor. E a pessoa ela recebe essa demonstração e sente essa demonstração quando você faz alguma coisa intencionalmente por ela. Quando você elogia intencionalmente, quando você lembra de algo que ela fez bem feito intencionalmente, quando você dá um presente intencionalmente, quando você beija intencionalmente, quando você abraça intencionalmente, quando você faz com que ela se sinta importante intencionalmente. Entendeu isso? Aí agora você vai para um plano de ação. 3 atitudes nessa semana para constranger o cara. Olha quem está assistindo também. E aí? Opa, tudo bom? Tô esperando você no DSG, viu? Não, mas é ele também. Ele tem 14 anos. Eu vou dar um tempinho e vou dar uma liberada nele. Beleza, eu quero a família toda. Eu quero ele também. Eu quero ele também. Tem que ser uma revolução aí ao mesmo tempo. Esse aí foi do carrinho. Vou fechar aqui o microfone. Tá bom. Dúvidas, meus amores? Rodrigo, Oi. peraí. Eu botei uma coisa aqui, eu botei a minha mãe. Eu tenho um relacionamento com ela bom, assim. Tem um relacionamento bom, mas o meu problema que eu vejo com ela, que às vezes a gente briga e tudo, é que eu não sei se é um sentimento, se ela realmente sente isso, mas às vezes eu acho que ela não me respeita muito, assim, como pessoa, entendeu? Como assim? Talvez não deu um limite, ou eu não sei, eu acho que eu tentei sempre agradar demais, eu não sinto não, eu sempre fui a filha que fazia de tudo. E aí eu acho que ela só me procura nesses momentos e quando precisa de alguma coisa que nenhuma das outras 2 filhas faria. E aí é isso que eu acho que eu tenho que melhorar, mas eu não sei como, porque eu dou carinho, eu dou atenção, eu falo, faço o que ela me pede e tudo, mas eu sinto que por essa falta de respeito, às vezes eu me estresso e a gente briga por causa disso. Me dá um exemplo. Por exemplo, eu tenho uma loja de roupas infantis e ela abriu. E um tempo atrás, eu vou começar com o cunhado lá no sábado, na semana viva. E a minha irmã mais velha, que é o cunhado, ela queria ir cedo e eu não podia ir porque eu tinha que abrir a loja. E minha mãe queria ir em outro horário e tudo, e pra gente não ir em 3 carros. Ela disse, não precisa se abrir a loja não, ninguém vai lá mesmo não. E eu achei meio que ela não dá valor, não respeita o que eu faço pra dar prioridade à minha irmã, queria, entendeu? Seria cedo. Aí não deixou nem a cara, não ter feito. Falei, o que eu fui falar, também passou. A gente vai falar sobre isso quando estiver na parte de produtividade, mas é uma questão muito simples. Você precisa aprender a colocar sua mãe no lugar dela. Você já está com a sua vida. Quando você achar que deve, você precisa dar não, com todo amor e com todo respeito. E aí, por que a gente não pode esperar algumas atitudes dos nossos pais? Porque eles são nossos pais. O meu papel não é ser mãe do meu pai, nem pai do meu pai. Meu papel é ser filho.
Honrar pai e mãe não é dizer sim para tudo que meu pai e minha mãe querem, não. Honrar pai e mãe é assumir a minha vida e respeitar o meu pai e minha mãe, assim como ele tem que me respeitar. Inclusive, tomar controle da minha vida é honrar os meus pais. Porque eles me criaram para quê? Para assumir o controle da minha vida. Ele gostando ou não. Então, qual vai ser o esquema? Vai ser você começar a dizer não e bater no peito e dizer assim, eu estou dizendo não porque para minha felicidade, para os meus objetivos, para a minha vida, eu preciso desse não. Mas quando você está conectada com ela e quando você pode fazer, você faz 100% aquilo que você pode. Mas aquilo que você não pode, que você não quer, não faça. Porque senão vai gerar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos de você abrindo a mão da sua vida, ou então 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos de você, é porque a minha mãe faz isso comigo, a sua mãe já tem a vida dela. Você agora precisa construir a sua. Então faça isso com muita paz no seu coração. Só que existe um processo que a gente vai entrar aí na parte de produtividade, de aprender a dizer não, de colocar limite nas pessoas, inclusive pai, inclusive mãe, inclusive marido. Então, fique tranquilo. Não está saindo som não aqui. Pronto, agora sim. Eu quero melhorar minha relação com ela nesse sentido, porque eu acho que melhorando com ela vai resultar no restante da minha família também. Que eu acho isso reflete também a minha relação com meu pai, com minha irmã. E eu acho que eu melhorando com ela, eu melhoraria todo. Mas por que você acha que melhorando com ela melhora com os outros? Porque eu acho que com ela é mais difícil de eu dizer o não. Mas você tem problema de dizer não com todo mundo? Tá explicado. Principalmente com minha família, mas é um problema muito grande. Entendi. Aí tu vive esperando a aprovação dos outros, aí ela faz um negócio desse que não é uma aprovação, aí tu lascou-se. Isso, Vamos resolver, meu amor. Não. Vai dar certo. Você tá em quantos por cento das 5 linguagens do amor? Eu tô 100%. Tô bem no comecinho. Pô, mulher, dê um cacete aí, porque quando chegar na quarta-feira a gente vai mudar de livro. E quando a gente mudar de livro, nesse livro que a gente vai pegar na parte profissional, a gente vai falar muito sobre dar limite às pessoas, saber dizer não. Então dê um gás nele, porque na quarta-feira a gente muda de livro, e aí quando a gente mudar de livro a gente vai justamente trabalhar essa parte aí. Tá? Não. O que mais, bebês? Rodrigo, essa parte do relacionamento envolve do temperamento da pessoa, de ser um pouco agressivo na resposta com alguns e aceitar muita coisa de outras pessoas. Às vezes você aceita uma pessoa falar uma coisa com você que de repente, em outro momento, você já não aceitaria aquilo ali. Explodia muito mais fácil com outra pessoa ou com a mesma pessoa, mas tem hora que você, a pessoa fala tudo com você fica calado. Né? Diz um monte de coisa, diz coisas que você não aceitaria de ouvir em outro momento. E tem momento que você aceita ouvir. Eu sou muito assim, tem umas pessoas que me tratam de um jeito e eu bem que aceito e tal, vou levando, mas já tem outras pessoas que eu não aceito, de repente eu excluo com aquela situação. Com quem você aceita e com quem você não aceita? Exato, mas é isso que eu ia dizer, porque não tem... Não, com quem? Com quem você aceita e com quem você não aceita? Exatamente, porque não tem a pessoa, tem hora que eu tô com uma pessoa que eu aceito, normal, mas aquela mesma pessoa também pode falar uma coisa que eu não aceito, de repente eu escuto com aquilo ali. Tá, você explode porque você vai guardando. Eu não tenho uma pessoa certa. Às vezes a pessoa
Antônio, nenhum processo de explosão, ele é você colocar o dedo e ele explodir. Ele é um processo de caminhar. Então, quando você não fala, quando você não diz, quando você vai engolindo, chega uma hora que o negócio estoura. Se na hora que começar alguma coisa, você já dizer que você não está gostando, você já falar que aquilo ali, o que é que você como você se sente quando aquilo acontece, e você trava esse negócio logo aqui no começo, você não deixa isso aqui chegar no fim. Então você não explode. O seu processo o seu processo é um processo de você vai deixando as coisas, você deixa as coisas, você deixa as coisas, você deixa as coisas, você deixa, chega a hora que faz assim, ó. Exatamente, acontece muito isso, mas também eu sou conhecido por estourar rápido, por não aceitar, por falar as coisas, entendeu? Eu sou conhecido por ser bem sincero, de falar realmente as coisas, mas já tem outras situações que eu não falo, eu aceito as coisas que me incomodam. Mas é isso que eu estou dizendo. Se você não diz as coisas que lhe incomodam, você só não diz, mas ela vai crescendo de você até uma hora que explode. Isso você não percebe. Você simplesmente só percebe quando explode. Mas você escuta uma coisinha ali, ao invés de você já falar, aí não, aí você deixa. Aí você escuta outra coisinha, aí você deixa. Aí você escuta outra coisinha, aí quando chega num momento que aquela coisinha ela entra, é como se fosse um copo, que você vai enchendo, e tem hora que você transborda. O que você acha é que na hora que você explode porque aconteceu aquilo, mas não. Você explode porque já aconteceu várias coisinhas, várias coisas se repetiram, você escutou várias coisas, chega uma hora que transborda. E essas várias coisas podem ser tipo assim, aconteceu várias coisas negativas durante o dia comigo, com outras situações, com outras pessoas, aí justamente no momento que não era para mim explodir, eu explodi com outra pessoa que não tinha nada a ver com isso. Geralmente você explode com alguém que você ama muito. Com quem? Com quem você ama. Porque você sente a segurança que essa pessoa ela não vai lhe abandonar. É como se você soubesse que ela você não perde. Mas com quem você deveria muitas vezes falar, ser duro e colocar limite, você não fala. Porque às vezes é um cliente, às vezes é alguém que você não tem muito relacionamento. Aí quem sofre? É a pessoa que você mais ama. É verdade. Mas não, eu pergunto isso porque realmente já aconteceu tudo isso aqui dentro de casa, mas também fora de casa, né? Aí eu hoje, por incrível que pareça, hoje eu fui na Zona Norte e quando eu fui quando eu ia ali perto da Praia do Meio, eu me lembrei disso e fiquei com aquilo no pensamento para me falar com você sobre isso, sabe? E surgiu aqui, aí voltou novamente, eu digo, não, vou perguntar, porque pode ser que seja alguma coisa também que me atrapalhe, né? Pode ter certeza, o que você tem que começar a pensar é o seguinte: depois de Deus, quem é a pessoa mais importante na sua vida? Você. Depois de você, quem é a pessoa mais importante na sua vida? Sua mulher, meu filho. Então na hora que você está explodindo, na hora que você está, você tem que entender que você está fazendo isso com a segunda pessoa que você mais ama na vida. Porque, aliás, a terceira pessoa, né? Vem Deus, você e ela. Aí tem que vir Jaque e dizer assim: meu amor, você está bem? Posso te ajudar em alguma coisa? Você quer um banho, você quer uma massagem? Você quer que eu bote aquela lingerie para hoje a gente fazer aquela noite? Aí eu fico aí. Aí, meu filho, acabou-se. Eu acho que foi isso que fez esses anos de casamento. E a paciência. 28 anos, não é 28 E dias. me colocar no lugar dele muitas vezes, que eu entendia o que ele estava passando, e eu sei como é que ele é, sei da origem dele, sei como é que foi a criação dele, quanto ele sofreu quando criança, quando ele apanhou. Não foi normal, ele não apanhou, ele foi
Uhum. Aí foi criando a sujeirinha dentro de mim. Criando, aí foi com o tempo que eu tomei a decisão, ou continuo ou não. Né? Então o que, é que eu posso melhorar? Então fui procurar ajuda. Eu Massa. pude procurar em pesquisa, em como lidar com pessoas difíceis. Tudo que eu posso imaginar na minha vida eu procurei. E graças a Deus nós juntos a gente conseguiu muita coisa. E essa parte dele assim, eu admiro muito, porque ele está falando de uma forma hoje, quando eu conheço ele já há 28 anos, ele hoje é suave, gente. Você tem noção, ele evoluiu muito, muito mesmo. E eu sei que, eu posso dizer, eu sempre falei para ele, se eu chegar um dia lá diante de Deus, eu vou dizer assim, eu consegui ver uma transformação em uma pessoa. Parabéns. Tem o tempo de cada um, e assim, a essência dele é essa, então é como você falou agora, não se muda. Nós temos 44 anos, imagine, a vida toda, então não vai mudar assim. É só questão de tempo, estratégia e buscando. Exatamente. Chegar lá. Parabéns. Valeu. Temos 6 minutos para fechar. Mais alguma pergunta? Neide só chorou, não falou nada hoje. Amo você, viu, Neide? O geral não quer que eu Meu sinal não tá tão bom. Você é o quê? E nem a minha voz. O sinal também não tá tão bom, nem a minha voz. Sim, mas sua voz não tem problema Deixa não. pra... Quem tem que aprovar sua voz é só Deus. Não, eu digo dificuldade um pouco mesmo, tô bastante rouca. Sim, entendi. É. Então tá bom, meus Na amores. próxima oportunidade, Vocês têm a missão nessa semana de botar essas 15 maneiras para restaurar e resgatar relacionamento 100%. O que vocês tiverem dúvida, me falem comigo no privado sobre estratégias específicas. Neide e Felipe, o que vocês precisarem, falem comigo no privado, no meu celular. Quem precisar de alguma coisa com relação a relacionamento também, fale comigo, porque a gente precisa urgente fechar essa parte de relacionamento. Eu estou resgatando a parte de exercícios emocionais de relacionamento só para fazer uma revisão. Mas aí o que for dificuldade específica você tem que falar comigo, porque lembre, é estratégia certa e conhecimento certo. E só é certo porque é para você. Você funciona diferente de outras pessoas, então você tem que entender como é que funciona para você. Mas para isso você tem que falar comigo para eu poder lhe ajudar. Tá bom? O que você tiver. Se vocês estiverem com dificuldade, falem comigo. E aí amanhã a gente se encontra de novo para falar sobre dinheiro. amanhã é 21 horas. 21, né? Beleza. Tá bom? Rodrigo, é amanhã de 21 horas, é isso? É. Ah, beleza. Beijo, Deus abençoe.